Salve, salve, meus amigos, como estão todos? Tenho plena certeza que muito bem. Prazer, uma honra, uma alegria estar aqui de volta conversando com vocês e conversando sobre um aspecto muito importante, não somente da nossa Umbanda, mas um aspecto muito importante da questão religiosa, da prática religiosa como um todo. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o sincretismo. Vamos fazer uma introdução para a gente começar a falar disso um pouquinho, da importância e de como isso é válido, sim, para a nossa Umbanda. Todos os povos da história da humanidade tiveram uma relação com a questão espiritual, com a questão religiosa. Quanto mais antigos os povos, quanto mais antigas as civilizações, essa relação era muito mais com os fenômenos naturais do que é hoje em dia. Vamos lembrar que os deuses da mitologia nórdica, da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia inca, asteca, que tem algumas diferenças, mas é muito semelhante, sempre eram deuses ligados a questões ou naturais ou das relações humanas e do trabalho humano. Alguns exemplos que a gente pode dar. Nós tínhamos Thor, que é famoso até hoje em dia, graças aos filmes, que era o deus do trovão. Tínhamos Ares, o deus da guerra. Afrodite, a deusa da beleza. Hades, o deus do submundo. Não existia ainda o conceito de inferno naquela época. Então, imaginava-se que as almas que morriam, que não iam para o Éden, que não iam para hostes mais elevadas, que iam para o submundo, existia um deus que cuidava desse submundo, que era o Hades. E aí nós tínhamos deuses da agricultura, nós tínhamos deuses e deusas do amor, da guerra, como eu já disse, do trovão, da montanha, dos mares, do Poseidon, o deus dos mares, ou Netuno, conforme a religião, um era grego, outro romano. Mas então, todos os locais de força que hoje nós, umbandistas, chamamos de tronos naturais, tinham um deus ou uma deusa responsável por esse local. As atividades humanas, a caça, a Artemis, por exemplo, a deusa da caça. Então, nós tínhamos um deus da caça, um deus da pesca, um deus do trabalho, um deus da agricultura. Nós tínhamos deuses das relações, como eu já disse, a deusa da beleza, uma deusa do amor, uma deusa da infância. Então, ou seja, a questão religiosa era muito mais uma questão de natural e de relações do que é hoje em dia. Com o advento da religião católica, do catolicismo, criou-se o conceito de santos. Todos os deuses antigos, os romanos, os gregos, os nórdicos, os africanos, os, os próprios orientais, os da América Central, não eram pessoas. Eles eram humanizados, até para que pudesse haver uma relação muito mais direta com essa divindade. Então, eles eram representados por figuras humanas, mas e até se manifestavam várias vezes. Nós temos aí diversas histórias das diversas mitologias, onde um determinado deus ou uma determinada deusa plasmou-se em carne e conviveu com os seres humanos. Conviveu e até relações, né? E aí veio o conceito dos semideuses. Hércules, por exemplo, para citar talvez acho que o mais famoso, era um semideus. Ele era fruto da relação de Zeus, o top dos deuses gregos, com uma mortal. Então, essa humanização dos deuses se dava a ponto deles poderem ter relações com os seres humanos. Isso era muito importante para que fosse uma coisa mais próxima.
Como não havia o entendimento científico, tecnológico, das questões naturais, o que é o trovão? Hoje em dia a gente sabe, né, os estudos, a tecnologia, o trovão, a questão do choque das nuvens. Eu não vou ficar aqui explicando fenômenos naturais para vocês. A gente sabe que a agricultura tem toda uma relação com a questão da terra, do cuidado com a terra, da adubação, irrigação, tipos de terra, tipos de sementes que podem ser plantadas. Antigamente não tinha. Antigamente se plantava o que tinha aonde se podia plantar e se rezava pela chuva. Hoje em dia a gente também ainda reza um pouco por chuva. E se a colheita vinha boa, graças ao Deus da agricultura. Se a colheita não vinha boa, o Deus da agricultura estava nervoso, estava bravo, o sacrifício não tinha sido feito de forma adequada. E por isso a questão do sacrifício animal, sacrifício, oferendas, muitas vezes sacrifício humano, mas se oferendava desde objetos, presentes, comidas, até seres vivos, chegando ao sacrifício humano, para agradar aos deuses. Uh, a integração entre os povos, acabou havendo uma relação entre esses deuses. Quando um povo, uma determinada nação, invadia ou ia até outra nação, era necessário, o ser humano tem essa necessidade de reconhecer as suas divindades na cultura daquele local onde está. Como praticamente cada povo, não vou nem dizer país, mas cada povo tinha as suas manifestações culturais, foi necessário haver essa adaptação. Então, quando os ocidentais chegaram no Oriente, cultuavam as divindades orientais, mas eles precisavam ter uma relação com aquilo. Então, ou se levava a cultura, se levava a adoração dos seus deuses até o local onde você estava, ou fazia-se a comparação dos deuses locais com aqueles com os quais você acreditava, com os quais a pessoa acreditava. Esse foi talvez o início das relações sincréticas, do sincretismo. Então, chegava-se no local um romano, vamos dizer assim, um exemplo básico, chegava na Grécia. E então esse romano ele era ele tinha toda uma adoração a, a Poseidon, o deus dos mares, Netuno, e aí encontrava Netuno, deus dos mares, ou vice-versa. Desculpa, não vou saber a relação direita aqui, mas ou seja, começava assim, então, quem adorava Poseidon passava a identificar em Netuno aquela mesma divindade, a mesma força. E aí, quando se era cobrado, você está adorando o seu deus Netuno? Não, eu estou adorando Poseidon. Mas você estava adorando Netuno, porque era a mesma força, representava a mesma capacidade, o mesmo fato, o mesmo local, o mar. Então, e vamos ser sinceros, para a própria divindade, naquela época, ser chamado pelo nome tinha importância para os seres humanos. Para a divindade, muito provavelmente não. Com o advento do catolicismo, começou-se a ter a questão do santo. O que é o santo? O santo é uma pessoa, um ser humano, que teve a sua encarnação e, nesta encarnação, desenvolveu alguma atividade caritativa, caridosa, ou de luta pela Igreja Católica, no caso, por alguma coisa, e foi, por isso, santificado. Virou santo. Minha mãe tinha abrindo aqui um parênteses, minha mãe tinha uma analogia que falava assim, eu queria saber o que o espírito fica fazendo antes da Igreja Católica autorizar a sua santificação.
Tem todo um processo de beatificação, né? Tem aquela coisa, antes de virar santo, vira beato, tem que ter 3 milagres comprovados, mas tem todo o processo litúrgico para que um determinado ser humano possa virar santo. Antigamente era uma coisa meio mais rápida, não precisava-se do santo. E a pessoa foi boa, foi caridosa ou foi muito rica, ofertou muito à igreja, virou santo. Aí, mas para virar santo tem que ter os milagres, tem que ter alguma coisa comprovada. Uh, minha mãe se vai querer saber o que a pessoa faz lá enquanto a igreja não autorizar. Mas isso é detalhe. Só que a questão é o quê? E aí, nós sabemos, conhecemos a história, de que a Igreja Católica, muito forte, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com todos os seus guerreiros da Igreja Católica, foram os jesuítas, as cruzadas, acabaram invadindo praticamente o mundo todo com a sua cultura e impuseram os seus santos às mitologias locais. Por que deu certo isso? Só deu certo porque, lembrando que os deuses gregos, romanos, astecas, incas e maias, africanos, orientais, árabes, tem a mitologia ali daquela região, uh, não eram seres humanos. Eram abstrações. Quando chegou-se com uma cultura onde você conheceu o santo era uma pessoa, foi muito mais forte a proximidade, muito mais forte a relação. Então, com a imposição da cultura católica, muitas dessas mitologias simplesmente desapareceram. Existe, inclusive, uma lenda que diz que a força do deus ou da deusa estava no quanto se acreditava nele. Então, por exemplo, Artemis, a deusa da caça, se faziam oferendas quando um povo saía para caçar, para que pudesse voltar ao seu vilarejo, à sua cidade, com a caça para alimentar aquele vilarejo. Quando deixaram-se de fazer as oferendas para Artemis, Artemis foi perdendo força, isso na lenda. E esses deuses adormeceram, deixaram de existir, aqui muito entre aspas, porque não houve mais a adoração a eles. Era muito mais fácil, muito mais lógico, muito mais palpável adorar-se santos, santos que tiveram vida entre nós, tiveram passagens aqui na Terra. A Igreja Católica foi se impondo de todas as formas possíveis e imagináveis. Contudo, alguns povos continuaram a crença nos seus deuses. E até trouxeram um pouco da questão de que aquele determinado Deus passou em carne, teve encarnação. Nós temos algumas culturas africanas mais ligadas à questão dos nossos irmãos candomblecistas, que colocam os orixás tendo passagens em carne. Xangô foi um rei de uma determinada região da África. Ogum foi um guerreiro de uma determinada região da África. Existiu mesmo. O quanto que isso foi influenciado pela questão católica do santo, não sei. Mas tem também isso. O que aconteceu é que os povos foram se amalgamando, as culturas foram se tornando quase que universais. A questão local deixou muito de existir. E o que aconteceu é que, assim, aquele Deus que era adorado em determinada região deixou de ser adorado em substituição ao santo que foi ofertado a eles para que fosse adorado aquele santo. Quando, do advento da escravidão,
Os portugueses vieram aqui para o Brasil, descobriram no Brasil outros lugares. A escravidão não é um malefício que aconteceu somente no Brasil, muito pelo contrário, aconteceu no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a prática da escravidão, de escravizar outros povos simplesmente por diferenças de cor de pele, de crença, de local. Mas tudo bem. Até hoje, práticas escravocratas ainda existem. Então, mas essa é uma outra questão. Quando os primeiros africanos foram trazidos para o Brasil, e a escravidão teve uma inteligência, não que a escravidão tenha sido algo inteligente, muito pelo contrário, mas aqueles que praticavam a escravidão tinham uma inteligência muito boa. Eles não juntavam numa mesma fazenda aqui no Brasil, por exemplo, negros advindos da mesma região da África. Porque eles sabiam que a união faz a força. Sempre fez, sempre foi assim e sempre será. Na África, os povos, as tribos, as aldeias já guerreavam entre si. Tinham idiomas diferentes. Cultuavam deuses diferentes. Tinham práticas de relações humanas entre si e com a natureza diferentes, diversas, cada uma peculiar e extremamente válida. Os europeus, descobrindo isso, iam até a África e se aliavam a uma determinada tribo, a uma determinada aldeia, e pediam ajuda para que dominasse a outra aldeia. Ou seja, eles não conheciam o local, não conheciam a região, não conheciam a topografia, não conheciam a natureza, mas aqueles locais conheciam. Eles utilizavam esse conhecimento para conseguir capturar um outro povo. Aquela aldeia ficava toda feliz porque havia dominado aquela outra aldeia, só que no final ela era também escravizada. Ao serem trazidos todos, por exemplo, para o território brasileiro, eles eram separados. Deixavam-se na mesma fazenda pessoas de tribos diferentes, que se odiavam, que não se suportavam, que não falavam a mesma língua, que tinham crenças em divindades diversas. Ou seja, a união entre esses escravos era praticamente impossível. A união sendo impossível, o branco dominava. E assim foi durante anos. O que aconteceu? Obviamente, essa prática foi difundida, essa prática durou séculos no Brasil, mas com o passar do tempo, os negros foram se unindo. E unindo-se também com os índios aqui do Brasil, que também foram escravizados, não podemos esquecer isso. A cultura católica foi imposta para esses povos, aos africanos e aos indígenas. Foi imposto para eles que eles acreditassem em Jesus, que eles acreditassem em São Jorge, que eles acreditassem em São Jerônimo, em Nossa Senhora. Para eles, isso não fazia sentido. Absolutamente nenhum. Que sentido tem eu louvar um ser numa armadura, montado num cavalo, que você está me dizendo que matou um dragão? Não tem sentido para mim, mas era imposto. Eles foram inteligentes, começaram a se unir e começaram a ver que essa figura, a qual eu dei o exemplo, de um soldado sentado num cavalo, batalhando por seu povo, derrotando um dragão, assemelhava-se ao seu deus da guerra. Qual era o deus da guerra? Ogum. Quando eles eram pegos adorando, cantando, dançando, oferendando para Ogum, eles eram chicoteados, destruía-se tudo aquilo. Eles não tinham como louvar Ogum, mas eles podiam louvar São Jorge. Então, faziam-se aquelas rodas, quando eles finalmente se uniram, fazia-se aquela roda, estavam cantando, louvando,
Chegava-se o feitor, chegava-se o dono da fazenda, o que está acontecendo aqui? Ah, estamos cantando para São Jorge. Ah, aí pode. Aí é legal. Gostei. Na verdade, eles estavam cantando para algum. Mas, para não apanhar, para que pudessem continuar com o seu culto, dizia-se que era para São Jorge. Isso teve uma grande vantagem, de que eles puderam continuar a realizar as suas práticas religiosas, continuar com a sua fé. Mas isso, obviamente, foi enfraquecendo também a fé. Que de tanto falar que era para São Jorge, de tanto falar que era para São Jorge, de tanto falar que era para São Jorge, acabou se ficando para São Jorge. Então São Jorge acabou ocupando o lugar de Ogum. Vamos já para os dias mais próximos. Até meados do século 1900, 1930, 40, até 50, um pouquinho até de 60, a prática da Umbanda era proibida. Literalmente proibida. Ah, tinha alguma lei que proibia a Umbanda? Talvez não tivesse uma lei que proibisse a prática da Umbanda, mas não se aceitava. Os terreiros eram longe dos grandes centros. Por isso, até essa fala, já terreiro bom é terreiro longe. Porque veio dessa época, o terreiro era longe, não tinha terreiro perto. Outra dessas máximas, assim, terreiro bom é o terreiro pé no chão. Sabe por que existe isso? Porque esses terreiros não tinham infraestrutura alguma. Eram literalmente terra batida, parede de tijolo, sem nada, porque não se sabia quanto tempo que aquele terreiro podia ficar naquele local. Até que a polícia chegasse e botasse todo mundo para fora. Então não se ia investir na estrutura do imóvel. Então era pé no chão. E aí vem que, terreiro bom é pé no chão. Gente, era uma época onde nós estamos vivendo. Hoje nós entendemos tudo isso que eu contei de uma maneira extremamente resumida, e o sincretismo se implantou na Umbanda. Nós sabemos que os nossos sagrados orixás não são seres, não tiveram encarnação porque eles são energias divinas. Olorum, a fonte criadora e geradora de tudo, que é. Até o próprio Olorum é sincretizado, o Deus, né? O Olorum é um Deus, uma deusa. Não tem gênero. O Olorum é uma fonte, é uma energia. Essa energia emana seus fatores. Então, o fator da fé foi emanado por Olorum. Esse fator da fé recebeu o nome de Oxalá, irradiador da fé. Ologunã, a absorvedora da fé. Esse conceito de irradiador e absorvedor eu vou falar com vocês num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas Oxalá é a energia irradiadora da fé, a energia luminosa de Deus, de Olorum. É a luz de Olorum, a fé. O amor de Olorum recebeu o nome de Oxum. O amor irradiador, Oxum. Esgotar assim, os excessos do amor recebe-se o nome de Oxumaré, a energia Oxumaré. Então, quando nossos irmãos candomblecistas nos falam, vocês umbandistas não incorporam o orixá, eles estão corretíssimos. Só que nem nós nem eles. Ninguém incorpora orixá, porque orixá é uma energia. Não se incorporam energias. A incorporação é possível quando um espírito irradia sobre nós. Como Oxalá, Oxum, Ogum, Xangô, Obaluaê e Emanjá não são espíritos, são energias divinas, eles não podem, não é incorporável um orixá. O que nós incorporamos são os falangeiros, ou seja, são espíritos que tão elevados
em seu conhecimento, principalmente em seu conhecimento, em sua luz, eles eles são os mais próximos de, da energia orixá. Então, esses nós podemos incorporar, são os nossos orixás pessoais. Aí o que aconteceu? Voltando até para o tema que a gente vai divergindo de vez em quando. Ah, quando você entrar num terreiro de Umbanda, tem uma imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sincretismo com o Pai Oxalá. Oxalá não é Jesus. Jesus não é Oxalá. Jesus, o mestre Sananda, é um ser ascensionado, um ser de extrema luz, que com certeza é filho de Oxalá. Ele tem energia Oxalá em si. Jesus é um Oxalá do amor, porque Jesus emana amor, ele emana luz e emana amor. Então ele é um Oxalá do amor. Mas, então quando eu falo Oxalá, estou falando de Jesus? Não. São conceitos diferentes. Mesma coisa, São Jorge, o Jorge da Capadócia, que passou por esta terra e foi um guerreiro da igreja, ele não é Ogum. Ele é, com certeza, um filho de Ogum. Tinha algum ali de frente. Mas ele não é Ogum. São Sebastião não é Oxóssi, o filho de Oxóssi. Então, a relação dos santos católicos, ou até de deuses de outras mitologias, de outras religiões, com os orixás da Umbanda, esta relação é que é o sincretismo. Foi necessário, extremamente necessário, não havia alternativa aos terreiros que não montassem o seu congá sem as imagens católicas. Ou você montava com a imagem católica ou não montava congá, ou não tinha o que fazer. Com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, com o nosso esclarecimento dos conceitos das forças orixás e disso que eu acabei de falar para vocês, da relação com os seres santos com o orixá, muitos terreiros, hoje em dia, já não mais colocam imagens católicas. Colocam imagens dos orixás africanos. Ou nem colocam imagem alguma. Colocam representatividades elementais dos orixás. Você pode montar o seu congá sem imagem alguma. Você pode colocar pedras dos orixás, quartinhas dos orixás, fitas, ervas, cores, luzes. Cada orixá tem a sua cor, é representado por uma cor, uma energia de cor diferente. Eu conheço congás maravilhosos, lindos, 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 onde os dirigentes colocaram luzes, lâmpadas mesmo, irradiando as diversas cores dos orixás. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Conheço terreiros onde tem pedras, existem pirâmides de pedras e cristais, cada orixá tem a sua pedra, quartinhas com as cores. Tudo está certo, gente. Não tem congá errado. O congá é uma força fantástica, nós vamos falar dela também. E aí, hoje em dia, diversos terreiros que ainda mantêm as imagens de santos católicos estão sendo criticados. Não precisa mais colocar a imagem de Jesus ali de braços abertos no ponto mais alto do congá. Nós, umbandistas, hoje entendemos que Jesus não é Oxalá, que a força que tem que estar no ponto mais alto do congá é a força Oxalá. Então não precisa mais colocar uma imagem de Jesus. Pode colocar um Oxalá africano, aquela imagem de pele negra, branco, com o seu opachorô. Não precisa mais colocar um São Jerônimo sentado ali, escrevendo, lá com o leão do lado. Pode colocar Xangô,
a imagem de Xangô, com o seu machado. Não precisa mais colocar São Sebastião, pode colocar Oxóssi atirando a sua flecha. Não precisa mais colocar São Jorge, pode colocar Ogum com a sua espada, sua lança, o seu escudo. Não precisa mais colocar Santana, pode colocar Nanã Muruquê. Não precisa mais colocar Nossa Senhora, pode colocar Oxum. Ah, realmente pode. Realmente pode. Agora, primeiro, o congá certo é o congá orientado pelo guia-chefe de cada terreiro. Então nós nunca vamos aqui, de forma alguma, dizer, o seu congá está errado, porque não está errado. Se o seu congá foi montado de acordo com as orientações do guia-chefe da sua casa, ele está perfeito da forma que é. Com imagem católica, com imagem africana, sem imagem nenhuma, está corretíssimo. Você, tendo o esclarecimento dessa coisa, de que Jesus não é Oxalá, Jesus é um Oxalá, é um filho de Oxalá. Você sabendo disso e não me dizendo que, quando vamos fazer uma gira na força de Pai Oxalá e você vai incorporar Jesus, ninguém vai dizer isso, né? Por favor. Vamos incorporar São Jorge. Ninguém vai incorporar São Jorge. Vamos incorporar algum. Vocês vão incorporar o algum pessoal de cada um de vocês. Eu trago, tem o seu algum Iara, seu algum Choroquê, dos entrecruzamentos. Não tem nenhum problema. Agora, tem uma questão que essa crítica que muitos estão fazendo aos terreiros que ainda mantêm as imagens católicas. Vamos parar com essa crítica? A função da imagem católica é o acolhimento. Quem tem mais preconceito, Oxalá ou Jesus? Não é Oxalá? Jesus tem alguém aí não gosta de Jesus? Jesus é meio que unanimidade, né? Então, por que não colocar uma imagem de Jesus para acolher as pessoas que vêm ao seu terreiro? Quando uma pessoa que não é um bandista, que está indo pela primeira vez no terreiro, que vai por causa de um problema, um terreiro de Umbanda, a gente sabe, um pronto-socorro, a pessoa em seu desespero, não sei mais o que fazer, vou no terreiro, vou lá tomar um passe. E entra no terreiro com medo, sem conhecer o que é Umbanda, não tem a menor ideia do que vai acontecer lá dentro. Um vizinho, alguém falou, vai naquele terreiro lá, que aquele terreiro é bom. Mas o que vai acontecer? Sei lá, vai ter uns negros de branco lá incorporando, você vai lá e fala o teu problema. E eles resolvem. Vai ter lá um cara que vai passar com uma fumaceira, te defumando. Vai ter uns caras que de vez em quando vão dar uma risada esquisita. Vai ter uma mulher de saia incorporando, girando que nem um peão. Vai ter uns caras batendo no peito, gritando. Vai ter uns outros que vão se curvar, vão ficar parecendo velhos. Tem uns outros que vão se jogar no chão porque parecendo criança. A prática umbandista, apesar de hoje já muito mais divulgada, difundida e conhecida, ainda tem muito dessa forma que eu falei. Tem muito desconhecimento. Preconceito, intolerância. Pessoas que vão aos terreiros sem ter a menor ideia do que vai acontecer lá dentro. E eles têm que, nessa entrada, ser acolhidos. Um dia eu ainda vou falar com vocês sobre essa questão do acolhimento no terreiro. Mas vocês concordam comigo que a pessoa entra no terreiro, vê aquele monte de gente, de repente ela olha lá na frente, ela vê um altar, ela não sabe que o nome é Congá, ela vê um altar e encontra nesse altar a imagem de Jesus, braços abertos. Ela vai se sentir melhor. Ela vai olhar para aquilo e falar, poxa vida. Eles aqui, aquela coisa que eu ouvi lá de que a Umbanda adora o diabo, não sei se é tão verdade assim. Tem um Jesus ali. Quem adora Jesus não adora o diabo. Já quebrou-se um preconceito. Quebrou-se uma primeira e talvez pequena barreira. E a pessoa vai sentar,
já com alguma esperança, e ela vai fixar os olhos naquela imagem de Jesus e não vai tirar até ser chamada a senha. Muitas vezes chama a senha, ela nem olha, ela está lá rezando o Pai Nosso, sem problema nenhum. Essa pessoa, ao sair do terreiro, ela fala: poxa vida, não foi tão ruim quanto eu pensei que fosse. Tinha um Jesus ali. Lá tinha Jesus. Com o tempo, nós vamos doutrinando essa pessoa, vamos contando para ela: olha, sim, Jesus estava lá, mas aquele que você viu representava Pai Oxalá, a energia luminosa e radiadora da fé divina. Precisa disso? Talvez não. Pode não ter? Pode. Não tem problema nenhum não ter. Só que nós estamos num momento hoje em dia, antigamente era quase que obrigatório, quase que mandatório, senão ninguém ia no terreiro. A Umbanda evolui, a Umbanda, um dos fatores da Umbanda, a sua própria evolução, a Umbanda evolui em si, de si e para si. Aí as correntes de Umbanda, não precisa mais da imagem católica. Podemos colocar a imagem dos orixás, ou nem coloca imagem nenhuma, porque todo mundo já sabe o que é a força orixá. Nem todo mundo. Ah, Nesse mundo pós-pandemia, ainda meio maluco, muita gente nova está indo para a Umbanda. Muita gente nova está indo pela primeira vez no terreiro. Muita gente está buscando a Umbanda porque não está encontrando mais na Igreja Católica, no Templo Evangélico, no Centro Kardecista, numa mesquita, onde for, não está encontrando mais resposta. Por quê? E aí não tem crítica nenhuma a essas outras religiões, por favor, pessoal. Não estou aqui para criticá-los. São religiões passivas. Na igreja, você entra na igreja, senta-se ao banco, o padre vai ali na frente e o padre faz todo o procedimento da missa. Você só tem o trabalho de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. No muito vai até lá à frente, lá, o padre bota uma hóstia na tua boca, você volta, ajoelha, senta. O padre faz todo o processo da missa. Você tem algumas falas, desculpa, não sou um grande entendedor de missas. Você tem algumas falas, mas terminou a missa, você levanta e vai embora. E o seu problema? A sua angústia, a sua dor, aquilo que está te machucando. Você deveria ter mentalizado. Ou então você vai uma horinha, sai lá, vai naqueles altares que tem do lado da igreja, lá tem um Santo Antônio, tem um São Francisco, aliás, São Francisco é difícil ter, mas Santo Antônio tem santo, não sei o que lá, santa não sei das quantas, então você ajoelha ali, acende uma vela e pede para o santo. Porque você não teve oportunidade de falar com ninguém. Um culto evangélico é o pastor que fala, ele fala bem alto, né? Fala alto que é uma delícia. Canta-se, berra-se, paga-se. Mas você também não falou o teu problema. Ou seja, são religiões passivas, onde você simplesmente recebe. Você não participa do culto. A Umbanda não. A Umbanda talvez seja a religião mais ativa, se não. Umbanda, Candomblé. O Candomblé também não tem muito contato com os praticantes lá na frente, também não, viu? É mais Umbanda. A Umbanda é mais ativa. A Umbanda tem abertura do rito umbandista e vai ter uma determinada hora onde você será chamado para conversar com o guia. Você vai falar o seu problema. Por que você foi lá? O que você está querendo? Ou seja, o verbo tem poder. A palavra tem poder. Você expressa o que você quer. E nesse expressar, você coloca para fora a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza.
e você permite um trabalho da egrégora para ajudar na solução da sua questão. Você vai ser atendido, como nós dizemos, de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade. Merecimento primeiro, necessidade depois. E, mas eu vou na Umbanda não sei quanto tempo, Pai Sérgio, e o meu problema continua. Talvez ou você não seja merecedor, ou não tenha essa necessidade, ou então, desculpa, é para você passar por isso. A Umbanda não vai contra as determinações da lei da justiça divina por tua causa. Nem por mim, nem por ninguém. Coisas que você tem que passar, você vai passar. Nós podemos amenizar, nós podemos te ajudar, mas não vamos tirar do seu caminho algo que tem que ser feito, você tem que passar. Então, meus amigos e minhas amigas, perdão, ainda estou um pouco gripado. O sincretismo, ele é um rito cultural. Teve uma força, uma necessidade pungente, uma necessidade onde não se podia não ter, na época da escravidão. Foi trazido, está acabando, mas não pode acabar. É preciso que também se mantenha as relações sincréticas. Ou toda a sociedade vai virar umbandista, nós vamos ter a Umbanda como religião oficial do planeta, duvido. Nem essa é a intenção da Umbanda. Ou alguém algum dia vai te perguntar: mas quem é esse Ogum que você tanto fala, que cantam por aí? Zeca Pagodinho canta Ogum. Outros cantores falam de Ogum. Quem é esse Ogum? E você não deve responder como Ogum é São Jorge, porque Ogum não é São Jorge. Mas você pode sim responder: Ogum é a força irradiadora da lei divina. É o guardião dos caminhos. É o reto, é a lei divina. Ele sincretiza com São Jorge, porque ele é o orixá guerreiro. É o orixá que luta por nós, que nos mostra o caminhar, que nos mostra e nos ajuda a avançar. Aí quem é esse orixá aí, que todo cheio de palhas, que a gente não vê o rosto? Esse orixá é. Perdão, pessoal. Esse orixá é o Baluaê. É a força irradiadora da evolução divina. É o orixá da cura, orixá da evolução, orixá da transmutação. Mas também pode ser o Mulu, que não é o mesmo orixá. Nós vamos falar de orixá por orixá aqui. O Mulu é a força esgotadora da geração divina. Todos eles têm seu sincretismo, todos eles têm a sua força, todos eles têm a sua importância. Então, não demonize o sincretismo. Use o sincretismo para melhor explicar o que é a Umbanda. Para trazer mais e mais irmãos e irmãs para a nossa Umbanda com esclarecimento, com conhecimento. Para que mais e mais pessoas sintam a Umbanda como eu e como você, como nós sentimos a uma banda. Qual Umbanda, pai? Você falou aí de Umbanda, muito de Umbanda sagrado? Talvez. Mas Umbanda é Umbanda. Umbanda é a força que nos dá vida. Vamos levar Umbanda, vamos levar a força da bandeira de Oxalá para frente. E vamos abraçar todos. Vamos acolher a todos. Não vamos, assim como disse Jesus, afastar ninguém. Porque vamos olhar bem a história de Jesus. Ele era um bandista. Hein? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.